Bom dia, grupo Adoração, a família do coração de Deus e a menina dos olhos do Pai. Bom dia a todos os grupos parceiros do Ministério Adoração, da família Adoração. É com muito carinho nessa madrugada que eu trago uma palavra do coração de Deus para mim e para a tua vida. E o tema da palavra é colheita de Deus, de Satanás ou sua? O que você tem colhido? Tem vindo de Deus, do inimigo ou sua mesmo? E a gente vai falar um pouquinho sobre Saul e Davi, né? Muitos colocam Saul como o vilão da história, e não deixou de ser. Mas o pecado de Davi também não foi muito diferente do de Saul, porque mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, porque a Bíblia fala, Davi era um homem segundo o coração de Deus. A única referência bíblica que tem de um homem segundo o coração de Deus é da pessoa de Davi. E assim como Saul, quando foi ordenado rei, que o povo pediu um rei para si. O povo não precisava de rei, mas pediram. Davi também era humilde e justo quando foi escolhido para ser rei. Da mesma forma que Saul. Saul, quando assumiu, ele era humilde. Ele tinha o Espírito de Deus, né? E a mesma coisa, Davi era humilde, justo, quando ele foi escolhido para ser rei. Ele se tornou um governante popular e capaz, abençoado com vitórias militares e muita prosperidade. Davi, ele era sempre vitorioso e tinha uma prosperidade muito grande em todas as áreas e aspectos da vida dele. Só que, infelizmente, o momento que o pecado entrou, a partir que ele viu Batseba, a mulher de um vizinho, de um dos comandantes da guarda dele, enquanto ela tomava banho. Na mesma hora ele se inflamou pela cobiça. Na mesma hora ele indagou a respeito dela e soube que ela era esposa de um dos seus mais condecorados soldados. Ele pegou informação de quem era aquela mulher, quem era o marido dela. E ele era um dos mais condecorados soldados. Ainda assim, ele convidou-a a vir ao palácio e com ela cometeu adultério. Depois ela voltou para casa. E aí vocês, a maioria, sabem da história, né? Cedo ou tarde, Deus confronta-nos com os nossos pecados. Mais cedo ou mais tarde Ele faz isso. Não pense que se você semear hoje o pecado, seja como o de Davi ou qualquer outro tipo, será impune. Não haverá consequências. Não se engane. Cedo ou tarde, o Senhor confronta-nos com os nossos pecados. E com Davi não foi diferente, não. Ela engravidou e mandou avisar para ele. Naquele momento, ao invés dele admitir o pecado, se arrepender, ele vai e chama o marido dela. Chama Urias.
E ele queria fazer de todo jeito que ele fosse dormir com ela. E ele recusou-se o tempo todo, ele não foi. Davi queria fazer com que a criança parecesse legítima de Urias. Ele queria colocar o pecado nas costas do outro. Transferir o pecado para Urias. E por respeito aos seus camaradas, aos seus companheiros, ele não foi, ele se recusou. Então Davi ficou mais frustrado ainda. E depois de bebedá-lo, fazer várias coisas, várias tentativas e não conseguir, ele manda uma sentença de morte para Urias. Pelo próprio Urias. Tamanha era a fidelidade, a aliança e compromisso que Urias tinha com Davi. Ele mesmo leva e entrega na mão de Joabe a sentença de morte. E Joabe faz como o rei lhe ordenara. Colocou na frente da batalha e desse modo Urias foi assassinado. E aí Davi aproveitou, tomou Batseba como esposa. Sabe, a melhor coisa a fazer quando a gente peca é admitir e nos arrependermos. Davi não fez isso. Pelo contrário, um pecado gerou outro pecado, que gerou outro pecado, que gerou outro pecado, e o pecado foi dando cria. Ele perdeu totalmente a consciência, a noção. Ele perdeu. Assim, Deus tomou uma medida de providência, né? Para que pudesse levar Davi ao arrependimento, porque ele tinha planos e propósitos na vida de Davi. Então ele envia o profeta Natã para contar uma historinha, né? E ele foi lá e falou que tinha um homem que tinha só uma ovelhinha, e aí o outro tinha milhares e milhares, e ele pegou e matou o homem dono da ovelhinha, pegou a ovelhinha para si. E a palavra ainda diz que Davi se irou, ficou bravo porque ele era rei, ele era juiz sobre o povo. Ele disse: pois tal homem tem que morrer. Aí o profeta Natã, cheio do Espírito Santo de Deus, olhou dentro dos olhos de Davi e ele disse assim: esse homem é você. E ele disse para Davi: você cometeu adultério, assassinato, e que o Senhor o puniria severamente. Ele disse: essa criança, o fruto do pecado, vai morrer. Depois ele disse: a espada nunca se afastaria de sua família. Depois ele disse: as suas próprias concubinas seriam violadas à vista de todos, ou seja, você será envergonhado. Até nesse ponto, Saul e Davi eram iguaizinhos. Ambos pecaram, pecados diferentes, mas pecaram. Correto? Um foi advertido pelo Samuel e Natã. Eles anunciaram o julgamento contra eles. E é assim que é a diferença entre os dois homens
ela pode ser vista. Saul tentou desculpar-se e afastar-se da culpa. Mas Davi, depois que caiu em si, ele disse: pequei contra o Senhor, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Isso está em 2 Samuel 12:13. E Salmos 51:4, ele implorou perdão e restauração da sua relação, da sua comunhão com o Senhor. Então, Deus perdoou Davi. Deus perdoou Davi. E o que eu estou querendo te falar com isso, meu amado e minha amada? Eu tenho ouvido muitas pessoas, muitos homens e mulheres de Deus dizerem para mim: Rita, o diabo, ele está se levantando contra mim usando a minha esposa. Rita, o inimigo está se levantando contra mim usando meu esposo. Ah, porque o diabo está se levantando contra mim usando meu filho. Ah, porque lá no meu trabalho estão se levantando com inveja contra mim, porque o diabo, e vira um tal de diabo que a gente não sabe de onde que vem e nem para onde que vai, esse tanto de culpa nas costas do diabo. A Bíblia não relata da Saul, sim, depois que o Espírito de Deus retirou-se dele, ele era perturbado por um espírito maligno, a ponto de levá-lo ao suicídio. Mas a Bíblia não relata que Davi havia sido tentado pelo inimigo. A Bíblia relata que ele deveria estar na guerra e foi descansar, foi ficar ocioso. E ela relata que ele olhou e cobiçou, e ele procurou saber, ele sabia quem ela era, ele sabia a importância do marido dela no ministério dele, no reinado dele, no governo dele. Ainda assim, ele decidiu pecar, ele escolheu pecar, ele plantou o pecado. Não foi o diabo, não foi o capeta. E daí depois, ele ainda não se arrepende. E ele continua pecando até ser confrontado por Natã. E aí Natã fala para ele: morrer você não vai não, porque Deus tem um propósito. Mas haverá consequências. E é aí que eu queria chegar. Muitas vezes eu tenho conversado com muitas, não são poucas pessoas. Sabe, meu irmão e minha irmã, a gente colhe exatamente aquilo que a gente planta. Para de ficar colocando a culpa em Deus ou a culpa no capeta. Ai, porque Deus não olha para mim, Deus se calou. Para! Para de colocar a culpa em Satanás. Tem coisas que provêm de Deus, tenha discernimento, abra os teus olhos espirituais, em nome de Jesus. Tem coisas que provêm de Deus, tem coisas que provêm do Senhor, tem coisas que provêm do inimigo. Mas tem coisas que provêm do teu coração, da tua maldade, da tua cobiça, da tua vontade e poder de escolha. Não foi perguntado nem a Deus nem ao capeta para fazer. Você fez.
Sabe? Eu vejo situações que me contam que eu penso assim, meu Deus, o diabo deve estar até deprimido. Dessa vez nem fui eu, ele está botando a culpa em mim. Gente, você é um ser humano com uma faculdade chamada vontade, poder de decisão, de escolha. Então, muitas vezes as pessoas vêm conversar comigo, eu falo para ela, é porque o diabo, eu falo, nem Deus nem o diabo. Tira os dois fora. Você plantou isso na tua vida. O fulano não está sendo usado pelo capeta, o cicrano não está sendo... Não, isso são consequências do teu pecado. Ah, mas Jesus... Claro que Jesus te perdoou. Jesus, ele perdoa o nosso pecado. Mas nós temos que passar pela consequência dele. E isso chama-se colheita. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar, meu irmão e minha irmã. A colheita, ela não dura para sempre. Um dia ela termina. E quando acabar essa colheita, que tem te feito sofrer, que tem te feito sentir a consequência do pecado que você cometeu, que você semeou lá atrás, você vai ter novamente uma terra limpa, arada, e você poderá daí fazer novas escolhas, plantar novas sementes. Aí sim, você deve consultar a Deus, as suas atitudes, sua postura, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. E não ficar ocioso, ociosa. Pessoas desocupadas não é bíblico, mas a cabeça desocupada é a oficina de quem? Do inimigo. Eu já ensinei isso, inclusive no ao vivo. Ele aproveita a oportunidade da nossa mente desocupada para se ocupar, porque ele é sem teto, ele não tem onde morar. Então, nessa manhã, se você é uma realidade dessa situação, está passando por circunstâncias que são colheita do teu pecado, da tua decisão, saiba, ela não é eterna. Continue, avance nos caminhos, na vontade, no propósito do Senhor para a tua vida, Arabassor e Alarás. Já, muito rapidamente, o Senhor entrará com providência e vai te fazer arar a terra, escolher uma nova, boa e agradável semente, que é essa vontade de Deus para mim e para a tua vida. Mas analise o seu coração. Veja se o que você está falando verdadeiramente provém de Deus, do diabo ou do teu coração. Eu quero te abençoar nessa manhã. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. E dizer que às 20h30 eu estarei no Maná dos Céus, página da Rede Adoração, compartilhando essa palavra com a grande família Adoração. Um beijo no teu coração, da Rita Bittencourt. Eu amo vocês. O vento ele acalma.
Está